Bom dia, nós estamos aqui numa tentativa de fazer um sumário do que aconteceu com as reuniões da Organização Mundial da Saúde durante o congresso organizado pela IUSTI e pela ISSTDR. A OMS preocupadíssima com o assunto. Total, nós temos mais de 1 milhão de ITS que acontecem a cada dia. Se estima que, por exemplo, no ano de 2012 nós tivemos quase 400 milhões de casos novos de ITS no mundo, e para ver uma resposta coordenada a nível internacional, a organização trabalha com os seus escritórios regionais, seu escritório de cada país, e para isso precisa-se um posicionamento estratégico a nível internacional, não para fazer tudo, mas para fazer atividades específicas que tenham impacto. A nova estratégia da organização prevê o final da epidemia de ITS como problema de saúde pública para 2030. Por conseguinte, nessa reunião que se encerra hoje à tarde, o que nós tivemos? A primeira reunião importante foi a atualização das normas de tratamento em relação a 4 ITSs fundamentais, são a sífilis, a clamidiose, a Neisseria gonorreia e o herpes simples. Pode-se aproveitar para esclarecer, porque tem sido motivo de dúvida, quando é que se chama de DST ou IST. Se chama de IST, são infecções sexualmente transmissíveis, o nome anterior era doenças. Qual é a diferença entre isso? É que IST são infecções, elas podem ser assintomáticas. DST é quando existe um sinal, existe uma ferida, um corrimento, etc. Então, internacionalmente se alterou isso há cerca de 10 anos, o Ministério da Saúde do Brasil alterou o ano passado, ou há 2 anos atrás. Bom, voltando à OMS, então a primeira grande atualização foram dessas novas normas, que foi revisada a literatura, feito com um método muito rígido, e nós temos, então, para referência, para que os países saibam, uma recomendação de inúmeras drogas, as quais devem ser utilizadas e, portanto, curar as curáveis. A segunda reunião que aconteceu foi a reunião da estratégia nova, da estratégia que se busca a eliminação desse grupo de infecções para 2030. Essa estratégia, pela primeira vez, ela fala de uma base em sistemas de saúde e uma inter-relação de integração com a estratégia de eliminação do HIV e com a estratégia de eliminação da hepatite. Isso é fundamental para não haver competição de verbas entre as várias áreas, e essa estratégia diz muito bem como se mede, para ver se estamos agindo bem ou mal, o que se deve fazer, como se deve fazer para aumentar os recursos e quais são as implicações de inovação. Foi uma reunião que teve um impacto muito grande, porque com a presença do nível internacional, nós estamos numa fase de implementação, e essa reunião é uma das etapas dessa implementação. Nós tivemos uma reunião importantíssima do ponto de vista de gênero, que foi a reunião que estudou o que se deve fazer de pesquisa em relação ao HIV em mulheres latino-americanas, que tem uma particularidade importante, e isso deve se adaptar à pesquisa a cada região. A pesquisa tem que ser feita junto, ninguém é um sujeito que sofre uma pesquisa, mas essas pesquisas têm que ser feitas juntos. Segunda-feira nós tivemos a primeira reunião importante, que foi a questão da testagem. A testagem para ITS, para as infecções sexualmente transmissíveis. Por que é importante isso? Porque existe um iceberg. Existe um iceberg que nos mostra que, muitas vezes, como se pode ver aqui, vocês podem ver que os casos sintomáticos são poucos em relação à enorme parte do iceberg que está embaixo, que são assintomáticos. E o fato é que mulheres assintomáticas suplantam em muitos homens. Então, se não se tiver teste diagnóstico, vai passar infecções desapercebidas. Esses testes existem, são caros, mas a atividade da OMS aí é tentar fazer o que chama de point of care, quer dizer, teste chegou, fez, o resultado imediato se trata. Não existe disseminação disso pelo preço, e as estratégias é de se ter testes novos de preço baixo.
Uma outra área importantíssima que aconteceu na segunda-feira à tarde foi o progresso em relação às vacinas. Se nós temos uma, se fosse feito só ela, e vai ser feito, porque é uma questão de tempo, nós vamos acabar com o câncer de colo de útero, que é uma coisa que flagela a humanidade há séculos, mas existe uma vacina altamente eficaz, sem efeitos colaterais. O Brasil já está fazendo, a Austrália já está em fase de avaliação de quase uma eliminação da infecção pelo HPV. E é muito importante que a vacina seja feita para meninas e meninas em torno de 8 anos, 9 anos, os países variam um pouco, mas ela já está tendo impacto. Existe uma resistência em algumas áreas do mundo em relação à aplicação da vacina, que é injustificada, mas que culturalmente algumas vezes é muito forte, e para isso se precisa também o trabalho de equipes que tenham antropólogos da saúde para tentar entender o rechaço e trabalhar e aumentar a cobertura. Depois nós tivemos uma reunião segunda-feira sobre o que está acontecendo com a sífilis congênita, quais são as falhas que está acontecendo para existir a sífilis congênita ainda. A sífilis congênita é a sífilis que a mãe tem, desapercebida muitas vezes, e no instante que ela fica grávida, ela passa para o seu filho nasce com uma infecção grave e morre. No Brasil, infelizmente, embora o número de testes esteja aumentando, a sífilis, por razões a serem investigadas ainda, na sua fase congênita, ela está em aumento. A ação no mundo inteiro se está agindo, entender as causas, por que persiste ainda, porque nós também temos uma meta nas Américas de eliminar a sífilis congênita. Ela é perfeitamente, tecnicamente eliminável, mas operacionalmente difícil. A outra sessão, no final do dia de segunda-feira, foi um pouco tarde, mas fundamental, foi a investigação de novas formas de IST, principalmente a transmissão sexual do ebola e a transmissão sexual da Zika. A transmissão sexual do ebola existe, epidemiologicamente não tem um impacto grande, a probabilidade é baixa, mas tem que ficar muito atento. E em relação à Zika, existe um estudo muito grande coordenado pela OMS, Ministério da Saúde e outros parceiros, que vai tentar investigar quais são os riscos da transmissão sexual da Zika. O problema, que é um bom problema, é que o estudo está montado, mas como a epidemia de Zika diminuiu, talvez não se tenha suficientemente pessoas infectadas pelo Zika para acompanhar e ver se há transmissão sexual, se ela existe, qual é o risco, qual é o tempo de incubação, etc. Mas esperamos, esse é um estudo andando que deve realmente acontecer alguma coisa, algumas novas nos próximos meses. Tivemos realmente a importância das atividades quando se faz o controle da VSC, de fazer de forma integrada e que seja integrada com o serviço de saúde sexual e reprodutiva. Seria muito melhor se nós estivéssemos num congresso como esse, tentando falar em saúde sexual, em direitos sexuais. Nós estamos falando em doença, nós estamos pelo lado do parefeito. Mas é muito importante ter em mente que quando se eliminar, ainda vai ter muito trabalho para ser feito daí para agir em outras áreas da sexualidade, tais como identidade de gênero, e não só isso, como prazer sexual e outras coisas, que é um trabalho de saúde pública que é importante também. Ontem à tarde se falou no problema sério da resistência da Neisseria gonorreia, causadora de uma infecção em homens uretrite, em mulheres a doença inflamatória pélvica, que pode levar à infertilidade, que nós estamos chegando a um ponto que a resistência bacteriana está acontecendo muito. Nós corremos o risco de ter gonorreias incuráveis. As notícias são relativamente interessantes porque hoje se tem o conhecimento da proporção de resistência. No Brasil foi recentemente concluído um estudo que mostrou uma resistência de mais de 60% à droga de primeira escolha do Brasil, o que permite então agora que se troque a droga ciprofloxacina por ceftriaxone e ao mesmo tempo que se tenha um impacto na incidência de novos casos.
Interessante também nessa reunião ressaltar o fato que existem pelo menos 3 antibióticos novos que estão em fase final de experimentação. Assim, nós temos uma certa experiência, como se teve para outras infecções, que em caso de resistência desses medicamentos que se usa hoje, nós vamos ter novos. Finalmente, hoje, o Dr. Mesquita revisou no início do dia o fato de que o ativismo em relação ao HIV/AIDS existe, mas que não existe um ativismo de pressionar uma ação concreta contra a VST do ponto de vista da uretrite, da gonorreia, da sífilis, etc. Isso tem razões históricas, tem razões que não se conhecem exatamente, mas o fato é que com a emergência do HIV foi muito ligada inicialmente nos países industrializados a uma infecção de grupos de homossexuais masculinos, aquilo que se chama, eles estão dentro do grupo mais amplo de homem que tem sexo com homem. E realmente, no início da epidemia, esse grupo tentou se afastar do tratamento tradicional das antigas doenças venéreas, que era extremamente repressivo, julgando o paciente, colocando culpa. Isso afastou o ativismo do HIV do ativismo das IST, das venéreas, na verdade. Hoje, a tendência de integração deve diminuir o estigma, mas não podemos deixar de nos dar conta que realmente uma infecção genital, ela pode ser ulceração, pode ser feia, não é agradável, pode cheirar mal, pode doer muito, e normalmente as pessoas têm um sentimento de culpa muito grande por ter uma infecção ligada à genitalidade, o que não é o caso do HIV, que é muito mais grave, mata, mas ele passa assintomático, quase, de uma certa forma, uma aura de uma infecção mortal, como era no tempo romântico da tuberculose. Então, a percepção, isso necessita investigação para que se possa tentar desmistificar, tentar retirar um pouco o estigma e discriminação das DST, inclusive dos profissionais que lidam com DST. O fato de integrar, o fato de se integrar na atenção primária, o fato dos clínicos mexerem, o fato de se falar primariamente de sexualidade depois de doença, é algum modo de se ir que é importante. E, finalmente, como última está acontecendo agora, que é a reunião que está examinando aquilo que se chama de prevenção pré-exposição, PrEP, profilaxia pré-exposição, que é o fato que as pessoas tomam antirretrovirais para evitar, quando engajadas numa atividade sexual, de adquirir o vírus do HIV. Os estudos mostram uma eficácia muito grande, deve ser usado conjuntamente com o preservativo, mas não está sendo muitas vezes. Os estudos feitos mostram que não houve um aumento das DST, porque o PrEP protege da transmissão do HIV. Então, isso está sendo monitorado de muito perto, mas o fato é que hoje as epidemias de sífilis e gonorreia na Europa e nos Estados Unidos, países industrializados, elas são muito ligadas aos homens que têm sexo com homens. Isso aconteceu inicialmente quando foram introduzidos os antirretrovirais em 1996, os dados epidemiológicos são absolutamente claros, a sífilis vinha em queda para virtualmente ser eliminada do mapa, quando foram introduzidos os antirretrovirais, se perdeu, a população perdeu o medo da infecção pelo HIV, e a sífilis aumentou outra vez. Existe ressurgimento de outras infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, o linfogranuloma venéreo, que pode estar ligada à percepção que a prevenção com antirretroviral pode fazer com as pessoas não usem preservativo, protege do HIV e adquirem as outras. Está sendo examinado, temos que acompanhar de perto o que é que dá. E, finalmente, ressaltar a importância dessa reunião, porque botou essa reunião no Brasil, botou em contato com o Brasil profissionais do mundo inteiro que compartilharam ideias e ao mesmo tempo aprenderam da atividade que está sendo feita aqui. Reuniões essas são muito importantes, especialmente depois com a utilização da mídia eletrônica, que é o que estamos fazendo aqui, para que a informação se mantenha a mais longo prazo. Muito obrigado.